Ok. Bom dia a todos. Inicialmente, eu vou fazer da aula hoje dois momentos. Vamos fazer um primeiro momento falando da escola de extensão da Unitins, né? De setores, programas e projetos institucionalizados dentro da Unitins, que são de extensão. E aí, esse momento vai ser bem rápido, porque eu vou abrir para explicar para os grupos, né, que já fizeram as ações, um pouquinho do relatório final. E também eu quero ouvir de quem ainda está na fase de desenvolvimento, né, dos projetos, como que andam esses projetos, se vocês precisam de alguma coisa. Eu convidei a Ana Clara Farias, que ela é a coordenadora de escola da Escola de Extensão da Unitim. Ela vai falar brevemente também para vocês sobre o que é a escola. Eu vou aguardar mais só um minutinho, 9h05, para ver se mais alunos entram, e aí a gente começa a nossa aula, tá? Mas hoje, assim, eu quero ser bem objetiva mesmo, porque a partir de agora é essa parte mais de orientação mesmo de vocês com relação ao desenvolvimento dos projetos. Eu estava até conversando com a Fernanda anteriormente, antes de vocês entrarem, com relação ao seminário integrador. Ele está previsto para o dia 6 de dezembro, onde vocês vão fazer uma apresentação, né, em forma de banner ou slide, do projeto que vocês desenvolveram. Eu vou sentar essa semana com a Silvéria para a gente definir isso, se esse seminário vai ser presencial ou se vai ser de forma online. Porque presencialmente ele teria que ser no mesmo dia da aplicação de A2. Por exemplo, vocês fariam a prova pela manhã, as provas, né, de A2 pela manhã, e à tarde seria esse seminário. Só que eu acho isso muito pesado, vocês já vão estar no estresse de estudo de provas, e aí ficaria uma coisa muito complicada para vocês fazer essa apresentação. Então, eu já quero sentar com ela para a gente organizar isso, ver como que isso vai funcionar, para a gente já fazer, fechar essa demanda. Eu não gostaria que fosse junto com a 2. Eu creio que vai ficar muito pesado mesmo para vocês. Então, eu vou tentar negociar com ela para a gente, se for presencial, ser depois de A2. E se for de forma remota, né, uma data que fique boa para todo mundo. Porque aí eu vou ter que correr atrás de avaliadores. Na verdade, para mim, de forma remota, de forma online, ficaria mais fácil. Eu consigo montar essas bancas de avaliações, dois avaliadores, né, um mediador de sala, e ficaria mais viável. Então, eu vou sentar com ela, vou definir isso direitinho, porque agora a gente falta o quê? Um mês e meio, né, para fechamento do semestre. Então, eu já preciso dessa definição de como vai ser essa apresentação final. Não, já vamos começar a aula. Bem, inicialmente, eu quero falar para vocês que a Unitins ela tem vários programas institucionalizados. Dentre esses programas, a gente tem a Escola de Extensão, que começou a funcionar de fato o ano passado, e explicar para vocês um pouquinho o que é essa escola de extensão e o centro de idiomas. Porque no caso de vocês fazem licenciatura em letras e língua espanhola. E o centro de idiomas, ele fornece semestralmente cursos de inglês, espanhol, Libras, e eu creio que eles estão tentando colocar o italiano. Então, assim, eu vou explicar melhor para vocês o que cada uma desses programas macros que existe dentro da Unitins. É a escola de extensão. O primeiro é a escola de extensão. Ela começou a funcionar o ano passado, o primeiro edital dela saiu o ano passado, mas ela já era uma ideia que vinha sendo trabalhada há muitos anos,
Só que a escola de extensão, ela precisava ser amadurecida. Então, assim, porque é uma escola, é um programa que vai abarcar vários projetos. Então, assim, qualquer professor da Unitins ou de outras IES, qualquer pessoa da comunidade, ela pode propor um curso dentro da escola de extensão. Aí eu vou explicar um pouquinho. Ixi, o slide não está passando, passou. A escola de extensão, ela é uma ligação da universidade com a sociedade. Ela procura promover essa integração social e transformadora, atrelando extensão, ensino e pesquisa. São atividades que podem ser desenvolvidas através de cursos, palestras, projetos sociais, eventos culturais e servem para que a universidade compartilhe com a sociedade continuando. As escolas de extensão, na verdade, elas compartilham com a sociedade os saberes e, ao mesmo tempo, ela busca os saberes populares, trazendo essas informações para dentro da universidade. A escola de extensão da Unitins, ela é voltada para estudantes de graduação, né? Para complementar a sua formação e ter contato com a realidade social. Ou seja, por exemplo, esses projetos que vocês estão desenvolvendo agora, se vocês quiserem escrever esses projetos dentro da escola de extensão, vocês podem. Vocês podem fazer a inscrição desses projetos dentro da escola de extensão. E aí, vocês vão serem certificados, né, como organizadores, que dá uma carga horária ainda maior. O público em geral pode se inscrever nesses cursos. Ele não aliás, é fundamental que esses cursos atinjam o público em geral, e não somente acadêmicos, não fique somente dentro da universidade. Porque a escola é voltada exatamente para isso, para expandir, para sair desses muros da universidade e chegar à sociedade. Servidores e alunos. Aqui eu coloquei até a logozinha da escola da extensão da Unitins. Então, quando vocês verem aí algum card, algum folder, algum informativo sobre cursos e verem essa logo aqui, ela é da escola de extensão da Unitins. A escola de extensão da Unitins tem como objetivo, né, o estímulo da extensão pela instituição e objetiva a criação de aprendizados múltiplos, ampliando e dinamizando a interface entre universidade e sociedade. Sempre frisando, pessoal, não existe extensão se não existe envolvimento do público geral, da sociedade. Há muita discussão, por exemplo, de projetos e programas que são apresentados à Câmara de Extensão da Unitins, que são programas e projetos voltados para os próprios acadêmicos da Unitins. Isso não é extensão. Isso não se caracteriza como extensão. Quando o programa, o projeto, a ação envolve apenas o público interno da Unitins, os acadêmicos, isso não é ser extensão. A extensão, ela tem que sair da universidade. Igual os projetos que vocês estão desenvolvendo, igual o projeto da Fernanda, na Escola Cívico-Militar de Paraíso, o projeto da Karine, o projeto da Gisele, são projetos que saem da universidade, que o direcionamento público é outro. São alunos de ensino médio, são pessoas de ONGs, instituições, sociedade em geral. Então, sempre coloquem isso na cabeça.
Se o programa Projeto Ação beneficia apenas acadêmicos da Unitins, esse programa Projeto Ação não é de extensão, porque a extensão precisa envolver a comunidade. Aqui tem o e-mail da escola de extensão. Daqui a pouquinho, a Ana Clara, que é a coordenadora dessa escola, vai falar para vocês. Ela está com vários cursos em andamento. Eu não sei se tem algum curso aberto para inscrição nesse momento, mas ela vai falar isso para a gente, né? E como a gente pode se inscrever nesses cursos. Como ouvinte, por exemplo, ao final do curso de vocês, vocês vão ter que apresentar uma carga horária de atividades complementares. Ou seja, participações em eventos, participação em eventos voluntariamente. Então, assim, vocês têm que começar a se programar para participar desses eventos, se inscrever em cursos, em palestras, para vocês terem esses certificados, para vocês abaterem essas horas complementares de vocês. Vamos mais para frente um pouquinho, vamos perguntar à Ana Clara se tem algum curso aberto, quais os novos cursos que estão previstos, né? E como podemos se inscrever nesses cursos. Também a Unitins, ela tem o Centro de Idiomas. O Centro de Idiomas, ele foi criado em 2008 e ele era chamado de Escola de Línguas. Ele ofertava diversos cursos, né, para a comunidade interna e externa. Aí, em 2020, ele foi remodulado, reformulado e passou a ser chamado de Centro de Idioma. Com a criação daquela legislação da obrigatoriedade do tradutor de Libras em todos os eventos, em todas as aulas online. Eu postei recentemente 2 aulas sobre o ODS e o plano de trabalho que foram gravadas em estúdios. E você pode ver o nosso intérprete de Libra, o Michael, ao lado lá da minha imagem, fazendo a sinalização do que eu estou falando. É obrigatório. Toda a aula da Unitins, que é gravada em estúdio, tanto dos presenciais, do graduado, como da UAB, é obrigatória a presença do intérprete de Libra no estúdio, fazendo a transcrição para Libras. No caso da Unitins, ela conta hoje em dia com 3 intérpretes de Libras. Eles têm uma carga horária puxadíssima, porque como eles têm que atender toda a universidade, e também eles estão sempre presentes nos eventos presenciais. Por exemplo, vai ter agora os colóquios, a Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eles vão estar nesses eventos fazendo a transcrição, porque a Unitins ela tem alunos surdos que precisam desse suporte. Então, assim, hoje em dia, intérprete de Libra é uma área que está em um crescimento assim, vertiginoso. Então, por exemplo, vocês que estão cursando letras e quiserem, quando terminar o curso de letras, fazer especialização em Libras, é um mercado de trabalho que está assim, carente de profissionais, porque apesar da legislação ser criada e ser obrigatória, a gente não tem intérprete suficiente para suprir essa demanda do país. Então, assim, já é até uma orientação para vocês que querem dar continuidade aos estudos, fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, e têm algum interesse nessa questão inclusiva, já podem ir pensando principalmente nessa questão de Libras, porque assim, existe uma demanda gigante e existe poucos profissionais. O Centro de Idiomas, ele além da Libras, né, ele oferece também o espanhol básico, módulo 1 e 2, são 60 horas, o espanhol intermediário, 60 horas. No caso de vocês que estão fazendo letras e espanhol, seria maravilhoso se vocês conseguissem se inscrever nesse espanhol intermediário,
porque assim, vocês já vão sair com um curso instrumental junto com a licenciatura. Tem também o inglês básico e instrumental, e tem o Libras, básico e Libra em contexto escolar. No caso aí, eu falei que existe essa carência de profissional. Quem quiser já começar a enveredar por essa área, já tem aqui, ó, o curso em contextos escolares. Esses cursos, essas três disciplinas, espanhol, inglês e Libras, os cursos do Centro de Idioma têm um percentual presencial, que ocorre aqui no Campus Palmas, e tem também uma porcentagem que é online, dos cursos serem ministrados de forma remota. Então, assim, creio que a gente está agora não, no semestre que vem, lá entre fevereiro e maio, quando a começar o semestre, o Centro de Idioma abre inscrições. Eles lançam os editais e aí vocês fiquem atentos. A plataforma da Uniteams, ela tem um link chamado lá, editais. Você entra lá, clica na parte editais de extensão. Vai ter todos os editais da Pró-Reitoria de Cultura e Assuntos Comunitários que vão estar abertos. E lá vai estar, com certeza, o edital do Centro de Idioma. No caso de vocês, além de vocês já saírem do concurso, vocês já vão ter carga horária para abater essas atividades complementares no final do curso. Tá bem? É só uma dica para vocês já irem pensando a longo prazo, né? Não esperar chegar lá no último semestre para correr atrás dessa carga horária. Por exemplo, aqui eu já expliquei, né, que é através de edital, geralmente é nos meses de fevereiro e maio, que abre esse edital do Centro de Idiomas. Aqui está o WhatsApp deles, caso vocês queiram mais informações, e também o e-mail do Centro de Idiomas. As referências. E a Ana Clara, ela já está aqui. Eu vou pedir para ela explicar um pouquinho para a gente sobre esse funcionamento da escola de extensão. Apesar da escola ter apenas um ano e pouco, né? Que ela começou a vigorar o ano passado, ela já está colhendo bons frutos, porque a Uniteams já conseguiu, através da escola de extensão, viabilizar vários cursos. E aí eu vou pedir para a Ana explicar melhor para a gente como é, né, a escola, como participar, quais cursos estão em vigência, se tem previsões de novos cursos, e aí como se inscrever nesses cursos, tá bom? Eu vou passar aqui a palavra para a Ana. Deixa eu só parar a apresentação aqui, Ana. Bom dia, Ana, tudo bem? Olá, bom dia, Andréia. Bom dia, tudo bem com vocês? Gente, meu nome é Ana Clara, estou como coordenadora da Escola de Extensão e eu vou explicar para vocês como que funciona, né, os trâmites para vocês estarem propondo cursos de extensão aqui na nossa escola. Funciona assim. A gente tem um formulário único de extensão, né? Que a gente chama de FUP, onde vocês podem estar preenchendo esse FUP para poder propor, né, cursos de extensão. Esses cursos de extensão têm que ter envolvimento, tem que ter um envolvimento da comunidade externa. Quem pode propor? Pode vocês como alunos, professores, técnicos administrativos, a comunidade externa também pode estar propondo cursos. É só preencher, né? Preencher direitinho esse FUP, que eu acho que a Andréia pode compartilhar com vocês depois, né, Andréia? Eu te mando e você compartilha com eles. Que vocês preenchendo esse FUP, depois desse preenchimento, a gente encaminha, né, para a Câmara de Extensão, onde tem uma plenária, né, uma reunião
nessa Câmara de Extensão, para ver se está tudo certinho. E quando aprovado, vocês já podem continuar, né? Já pode desenvolver o curso. A gente agora está com 4 cursos em andamento, que é o curso de Libras Básico, que é lá de Araguatins, o curso de Alfabetização e Letramento, que é aqui de Palmas, que é da professora Mariane. A gente tem o curso de Governança e ODS, que é de Dianópolis, e a gente tem o curso de Regularização Fundiária, que é de Paraíso, da professora Maria Goretti. Então, e agora a gente está com um outro, né? A previsão é para começar em janeiro, que vai ser um curso lá em Monte do Carmo. Então, é mais isso. Esses cursos que vocês forem propor, tem que ter uma ligação com a comunidade externa. André, quer me ajudar aí alguma coisa? Sim. É só saber, Ana, esses cursos eles são todos presenciais ou tem algum desses cursos que são de forma online? Sim, gente. Os cursos eles podem ser tanto de forma presencial quanto de forma online. O curso de Libras, ele é presencial e online. O de regularização fundiária é totalmente presencial. O de alfabetização e governança são online. Aí onde que fica disponível essas aulas? No Educa. Então, todos os cursos que são propostos e que são de forma online, vocês acessam pelo meio do Educa Extensão. No caso desses cursos, como que eles fazem, por exemplo? Eles querem participar de algum desses cursos. Por exemplo, o curso de Monte do Carmo, que ainda vai ter início. Onde eles fazem essa inscrição? Assim, a gente tem uma abinha em editais. Aí lá tem uma abinha da Escola de Extensão, onde lá aparece todos os cursos que estão com inscrições abertas. É só eles irem lá, né? Clicar no curso que eles querem participar e fazer a inscrição. Lá mesmo lá na página da Unitins mesmo, lá em editais. Que todos os cursos da Escola de Extensão, as inscrições são no concurso de seleções. Então vai para aquela página. A Suzane... Eu vou só rotear bem aqui. A Suzane levantou a mão. Pode falar, Suzane. Bom dia. Teve mês, acho que foi em agosto, a Silvéria tinha publicado, né, sobre um curso de extensão que era inglês, tinha Libras, e eu estava querendo fazer, mas na hora lá da inscrição de preencher, eu não sabia como que eu iria saber módulo 1, módulo 2, o básico, então, assim, eu fiquei um pouco perdida. E o curso de inglês, ele é muito difícil, assim, para a população, para a sociedade, quem precisa se atualizar, tanto curso de informática também, inglês. Então, eu não consegui fazer a inscrição do curso de inglês, porque eu não sabia qual que era. Se era módulo 1, 2, o básico, acho que tinha avançado. Então, você não sabe a diferença ali, porque tinha as turmas, né, os horários e os dias da semana, e eu não estava sabendo como me inscrever. Esse aí, no caso, você está falando do Centro de Idiomas, né? Esse é o edital do Centro de Idiomas. Mas lá são diferentes, né? Eu acho que nesse caso aí você está falando dos cursos do Centro de Idiomas. No caso aí, Suzane, por exemplo, se você já tem alguma habilidade em inglês, aí você, em vez de fazer o básico, você já vai para o módulo 1, que é o módulo instrumental. Mas, por exemplo, quem não tem nenhum conhecimento de espanhol ou inglês, aí a orientação é já pegar o básico.
porque aí você já começa a fazer o básico, e aí é por semestre. Você faz o básico num semestre, faz o módulo instrumental no outro, e aí até chegar ao avançado. E aí, na verdade, se você cumprir todos esses módulos, você já vai sair com certificado de proficiência naquela língua, ou espanhol ou inglês, entendeu? No caso, por exemplo, proficiência, pessoal, para quem não sabe, um certificado de proficiência, ele é um dos requisitos para quem pretende fazer mestrado. Todo curso de mestrado requer que você seja proficiente em mais de uma língua. Ou seja, nós somos proficientes em português brasileiro. Então, eles pedem que, além de você ser proficiente em português brasileiro, você seja proficiente em inglês, francês, italiano, espanhol, qualquer uma dessas outras línguas. Para quem aí pretende entrar em mestrados, já pode ir pensando nisso também, porque para você ser aprovado, é um requisito obrigatório essa proficiência em uma segunda língua. E no caso do doutorado, é obrigatório a proficiência em mais 2 línguas. Além do português, você tem que ser proficiente em mais 2 línguas. E uma coisa, pessoal, a diferença, por exemplo, proficiente, ele não é fluente na segunda língua. Uma pessoa que é proficiente, por exemplo, em espanhol, ela não é fluente em espanhol. Ela sabe o básico, ela sabe se comunicar de forma básica dentro daquela língua. Por exemplo, quando eu fui fazer meu mestrado, eu fiz proficiência em espanhol. Eu não falo espanhol, pessoal. Eu sei o básico de espanhol. Então, assim, mas eu consigo vamos dizer assim, me comunicar dentro do espanhol, caso for preciso. Mas eu não sou fluente em espanhol. É essa a diferença em proficiente e fluente em outra língua, tá bom? No caso dos cursos de mestrado e doutorado, eles pedem essa proficiência, que a pessoa saiba se comunicar em outras línguas, mas ela não precisa ser fluente nessas outras línguas. Aí a Ana estava falando aqui da abinha da escola de extensão. Eu entrei aqui, ó, editais, você vai entrar na plataforma da Uniteams, e dentro dessa plataforma você vai clicar em editais. Quando abrir, tem aqui, ó, editais de extensão, editais de pesquisa, estou graduado, graduação AB, e aqui, dentro desse editais, tem a abinha da escola de extensão. Toda vez que tem um curso novo, é aqui que você vai entrar para fazer sua inscrição. Por exemplo, provavelmente em janeiro, aqui vai estar o curso de Monte do Carmo. Então, você pode entrar aqui e fazer sua inscrição no curso. Ana, o curso do Monte do Carmo vai ser presencial ou vai ser online, remoto? Vai ser de modo híbrido. Vai ser os dois, presencial e online. Tá, Pois é. Então, assim, quem mora ali na região de Monte do Carmo e quiser fazer o curso, né? Mas provavelmente o ano que vem a gente vai ter, além de Monte do Carmo, outros cursos aqui também. E aí é só vocês ficarem atentos para vocês participarem desses cursos, tá bom? E se vocês quiserem propor também, gente, eu estou aqui de braços abertos. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, a gente tem um e-mail da escola, que é escolaextensão@unitins.br. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pode mandar um e-mail, tá bom? Lá que eu respondo vocês. Se quiserem que eu compartilhe depois esse FUP para preenchimento de cursos, vocês também podem estar me procurando, a Andrea, que a Andrea sabe, né, qual que é esse FUP também. E é isso. Vamos fazer a escola de extensão aí crescer cada vez mais.
É isso, pessoal. Pois é, porque eu tive essa ideia de falar desses cursos, porque o dia que eu fui aplicar prova em Paraíso, eu falei dessas atividades complementares. E, por exemplo, tinha algumas meninas lá na hora da aplicação na prova que elas não estavam cientes que elas vão ter que comprovar essa carga horária. Então, já é uma orientação para vocês correrem atrás de cursos, palestras, eventos, e assim, como ouvinte, como organizadores e como voluntários. Geralmente, a atividade, essa carga horária de atividade complementar, ela é nessas três modalidades. Ela pede carga horária como ouvinte, carga horária como organizador, coordenador, e carga horária de voluntariado. Então, aí, na cidade dos polos de vocês aí, se vocês tiverem alguma ONG, algum programa, projeto que trabalha com voluntários, vocês já podem também ir pensando em ajudar para ter essa certificação. Eu vou também conferir isso com a Silvéria certinho, para me ver qual é a carga horária dessas modalidades dentro das atividades complementares, para a gente ir passando para vocês, tá bom? Porque essas atividades complementares é uma forma de extensão também, porque é uma forma do aluno participar da vida acadêmica da universidade através de cursos, palestras e também procurar participar de eventos externos, como os congressos, seminários, para incentivar mesmo o aluno a vivenciar o que é um ambiente acadêmico, tá bom? Obrigado, Ana. Obrigado pelas informações. Eu vou sempre ficar de olho ali também nas inscrições, todo curso que for abrindo, eu vou tentar enviar para eles poder analisar se consegue ou não, né, fazer aquele curso, se é o que ele procura ou não, para a gente poder ir fechando essas atividades complementares deles, tá bom? Obrigado. Tá bom. Obrigada. Bem, pessoal, eu tinha colocado lá no grupo, né, do WhatsApp o relatório final. Os grupos aí que já executaram, né? Já finalizaram a ação de extensão que propuseram no plano de trabalho. Vocês têm alguma dúvida quanto ao preenchimento daquele relatório? Eu já disponibilizei aquele relatório, porque, assim, como já tivemos 5 grupos que já executaram a ação e a execução das atividades estão frescas na memória de vocês, eu já disponibilizei o relatório para que vocês não percam nenhuma atividade que vocês fizeram até o desenvolvimento e o desenvolvimento da ação. Então, assim, esses 5 grupos, se quiserem, já podem começar a trabalhar na produção desse relatório. Tem pessoas que estão individualmente. Aí, no caso, será somente ela que irá fazer o relatório. Mas, no caso do grupo, eu sugiro que vocês dividam os tópicos do relatório entre vocês e cada pessoa do grupo preencha um tópico. Eu vou pedir uma atenção especial. Deixa eu só rotear bem aqui para me explicar para vocês. Eu vou pedir uma atenção especial. Aqui, ó. Eu vou explicar de forma bem sucinta aqui o resumo da ação. No resumo da ação, você vai fazer uma descrição. Você pode pegar até o plano de trabalho. Pegue lá o plano de trabalho e coloque o resumo que está lá nesse mesmo tópico, tá bom? Não precisa elaborar uma coisa diferente. Aqui o resumo da ação, você vai explicar o que é sua ação, o que foi sua ação. Por exemplo, uma palestra de combate ao bullying na escola. Então, você vai explicar aqui. Nossa ação foi uma palestra desenvolvida em 2 horários na Escola Cívico-Militar de Paraíso sobre combate ao bullying. Aí,
vem aqui, é aquilo que o 2.1 é aquela questão que eu orientei no plano de trabalho, que vocês marcassem o ODS, mas que vocês verificassem as metas, em qual meta daquele ODS seu projeto se enquadra. Aqui você vai descrever, você vai dizer, o nosso projeto se enquadra no ODS 4, nas metas 4.2, 4.3, você vai delimitar em qual meta o seu projeto se enquadrou dentro daquele ODS que você marcou no plano de trabalho. Aí tem os objetivos previstos alcançados. Lá no plano de trabalho tem os objetivos. Você colocou os objetivos que você pretendia alcançar com o projeto. Agora você vai pegar aqueles objetivos e vai dizer quais deles você alcançou. E também quais você não alcançou. E os que você não alcançou, você vai justificar. Por exemplo, as meninas previam a distribuição de material informativo. Você coloca aqui, não, por exemplo, não alcançou. O objetivo não alcançado. Distribuição de material informativo. Aí justifica. Porque não foi possível conseguir na Secretaria de Meio Ambiente, na Secretaria de Juventude, o material. Pronto, você já justificou porque aquele objetivo não foi alcançado. E aqui, estou numa tosse alérgica horrível. E aqui, no relato detalhado, aqui sim, você vai escrever minuciosamente tudo que você fez sobre o projeto. Desde a elaboração do plano de trabalho, desde a busca de parceria, desde os ofícios que você enviou, da procura de profissionais que te ajudaram. Ai, ai. Isso é hora de tossir, né, gente? Aqui você vai relatar detalhadamente tudo. Tudo que foi feito. Desde a elaboração do plano de trabalho, reunião com o grupo para definir a temática, reunião com o grupo para elaborar o plano de trabalho, elaboração do plano de trabalho, parcerias, ofícios, procura de profissionais, produção de material. E aí você vai. Aí coloca dia D da ação. No dia da palestra tal, ocorreu isso, isso, isso. A palestrante tal falou isso, isso, isso. Aqui é minuciosamente. Esse item 5 aqui, ele tem que ser bem extenso. Vocês podem colocar aí 2, 3 páginas de descrição, porque aqui é minucioso. Tudo que você fez em relação ao projeto, à ação, é aqui que vai ser descrito. E os resultados final, né? Você vai dizer de forma quantitativa, dados, quantos alunos assistiram a palestra, você vai marcar aqui. E no final você vai fazer você vai escrever de forma qualitativa. Aí aqui você pode colocar o desenvolvimento da ação de extensão contribuiu para o desenvolvimento e para o combate ao bullying na turma do 6º ano. Você vai fazer uma descrição de forma qualitativa. Você vai colocar as dificuldades encontradas. Por exemplo, você teve dificuldade de encontrar palestrantes sobre a temática. É aqui que você vai relatar. Por exemplo, você foi em uma escola, eles não aceitaram o desenvolvimento do projeto. Você coloca aqui também. E conclusão com base no que foi desenvolvido. Essa conclusão, ela é uma coisa mais pessoal mesmo. Por exemplo, os grupos, tem grupo aí de 5, né? 5, 6.
eu peço que cada integrante do grupo coloque aqui, na conclusão final, o que o projeto de extensão contribuiu para a sua formação enquanto futuro profissional de letras. É uma descrição pessoal mesmo, é uma reflexão pessoal mesmo, entendeu? Então, aqui, cada uma integrante do grupo faça uma reflexão pessoal do que aquela atividade que você desenvolveu contribuiu para a sua formação, tá bom? E relatório fotográfico. Eu pedi para vocês, no início da disciplina, fazerem fotos, print das conversas de vocês na montagem do projeto, fotos na hora do evento, print das conversas, por exemplo, com os palestrantes. Você conversou com um palestrante pelo WhatsApp, printa aquilo para você colocar aqui. Os ofícios, teve muitos grupos que precisou de ofícios, então, assim, é aqui que você vai colocar fotos, prints, ofícios, tudo. Aqui você vai fazer um acervo fotográfico da sua ação, porque é esse acervo fotográfico que comprova que você desenvolveu aquela ação, tá bom? E as referências bibliográficas, vocês podem pegar as mesmas referências do plano de trabalho. Pegue as referências do plano de trabalho e adiciona elas aqui, porque como vocês já referenciaram no plano de trabalho falando sobre a ação de vocês, então não precisa procurar novas fontes. Pode utilizar aquelas mesmas fontes aqui como referência bibliográfica, tá bom? Alguma dúvida sobre essa elaboração do plano de trabalho? Plano de trabalho não, relatório final. Bem, tá, Suzana. E aí, eu gostaria, alguém que ainda está tendo alguma dificuldade aí para desenvolver o trabalho, dentro daqueles planos que propuseram, não, que postaram lá no Educa, tem algum grupo ou alguma pessoa que não está conseguindo desenvolver o trabalho? Porque assim, a gente tem agora menos de um mês, né, para a entrega do relatório final. Porque o relatório final está agendado para o dia 8/11. Então, assim, como que está o andamento desses trabalhos? Vocês estão conseguindo? Lembre-se de agendar para desenvolver a ação antes do dia 8/11, tá bom? Porque nosso cronograma, dia 8/11, é a postagem do relatório final, e dia 29/11 é a postagem do banner, né? Ou do slide, porque se for presencial, a apresentação será por banner. Se for online, será slide no Educa. Então, eu gostaria, sim, que vocês fiquem atentos a esses prazos, tá bom? Para não chegar lá no final do semestre, aí ter aquele tumulto de fazer A2, e fazer relatório, e fazer ação, e fazer banner, slide. Então, assim, que vocês puderem agilizar e adiantar aí na execução das ações e dos projetos de extensão de vocês podem arrochar, tá bom? Se você foi lá desenvolver, precisou de formalização de parceria, igual os ofícios, pode entrar em contato, que a gente está conseguindo produzir esses ofícios, essas autorizações de forma bem rápida, tá bom? Então, eu só peço para vocês ficarem atentos a esses prazos. 8/11, relatório final, e 29/11, postagem do banner ou slide. Eu coloquei 8/11 o relatório final e a postagem do banner com uma grande diferença, porque, por exemplo, o aluno que não conseguiu desenvolver o projeto em tempo hábil, então ele vai ter a data limite de 29/11.
Mas não deixe isso ficar tudo junto, gente. Não deixe acumular, não deixe para a última hora, para não ficar aquela correria doida, aquele desespero. Por exemplo, as meninas aí que já fizeram ação a esses 5 grupos, elas agora estão tranquilas, porque elas agora vão fazer esse relatório final e hora que eu tiver esse template do banner ou do slide, eu vou disponibilizar, elas já vão produzir e pronto, elas já vão poder focar nas outras disciplinas. Elas já vão poder focar nas outras 4 disciplinas, né? Estudar, realizar as atividades do Educa. E lembrando que agora, nesse segundo bimestre, para fechamento da nota de A2, eu não vou postar nada no Educa avaliativo, tá bom? Porque o fechamento de A2 é esse relatório final e a apresentação no seminário integrador. O relatório final vai valer 5 pontos e a apresentação no seminário integrador vai valer mais 5 pontos. Esse é o cálculo da nossa nota de A2. Então, assim, para deixar vocês livres, para fazer a ação de vocês, eu não vou postar nada no Educa avaliativo, por exemplo. Fora avaliativo, atividade avaliativa. Não, porque agora é hora de vocês irem a campo mesmo desenvolver a ação. Para não ficar aí acumulando vocês de coisa no Educa, eu não vou postar nada avaliativo no Educa. O que vai ser avaliativo é o relatório final e a apresentação no seminário integrador, tá bom? Então, assim, os grupos que aí estão se organizando, agilizem o desenvolvimento dessas ações, não precisam ficar preocupados que eu não vai ter atividades extras no Educa, não. Porque a frequência de vocês vai ser isso. Se você foi a campo, desenvolveu o projeto, você tem frequência. Você elaborou o que a disciplina propõe. Então, dando esses informes para vocês que ficarem atentos mesmo a esse prazo, não deixem tudo para o final do semestre. Não deixe tudo para o final de novembro, para o início de dezembro. Porque aí vira aquela um cumulativo de atividade, de estudo, de prova, e aí fica muito complexo para vocês, ainda mais, assim, eu sei que a maioria aqui trabalha o dia inteiro, tem dono de casa que trabalha o dia inteiro dentro de casa, então, assim, vamos tentar organizar para ficar uma coisa leve, não ficar uma correria no final de semestre, tá bom? Alguém tem alguma dúvida de tudo que eu falei, de tudo que eu expliquei? Se agora não surgiu a dúvida também, mas foi elaborar o plano, o relatório final e surgiu a dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu respondo na hora, tá bom? Com certeza, professora. A Mel aí é prova. A Mel, Daniele, Fernanda, né? Driele, porque assim, elas sempre me chamaram muito no privado e é instantâneo. Eu visualizei a mensagem, eu já procuro sanar, responder aquela questão que vocês estão perguntando, tá bom? Andréia, só uma perguntinha. Em relação ao relatório, eu sei que você me respondeu no privado, mas eu gostaria que você falasse aqui. Nós fazeríamos apenas e depois só dividiríamos aquelas ideias lá que você falou, o que ficou para cada um. É isso? Sim, sim. Você pode, por exemplo, você pode fazer a descrição todinha do relatório e quando chegar lá nas conclusões, né? Aí cada integrante do grupo faz uma reflexão pessoal mesmo, gente. A gente não quer coisa, a ação foi boa. Não, a ação contribuiu dessa forma para a minha formação. É para você fazer uma reflexão pessoal. Então, cada integrante do grupo faça uma reflexão pessoal e coloque lá na conclusão do relatório, tá bom? Entendi, obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal?
porque a aula de hoje era bem sucinta mesmo, tá? No sábado que vem, eu já vou ter conversado com a Silvéria, e aí eu vou conseguir falar para vocês direitinho sobre essa questão do seminário, e também vou conversar com ela para ver essa questão da carga horária das atividades complementares, tá? E aí eu já vou ter informações melhores para passar para vocês sobre isso, sobre essas questões, tá bom? Então, é isso. A nossa aula hoje era bem sucinta mesmo, que era uma aula mais de tirar dúvidas, esclarecer questões. A gente teve pessoas que entraram semana passada no grupo, né? Então, assim, caso essas pessoas tivessem alguma dúvida ou algum questionamento, mas basicamente isso. Eu vou correr atrás dessa questão do seminário e das atividades complementares. Pode falar, Suzane. Professora, se a senhora pudesse disponibilizar no Educa o ofício já todo coisado que a gente possa apresentar na escola para executar o projeto. Suzane, no caso do ofício, não tem como ser um ofício padrão, porque, por exemplo, eu preciso do nome da escola. Por exemplo, a escola que você for desenvolver a ação, eu preciso do nome da direção da escola, diretor ou diretora. Aí a gente endereça individualmente para ela, tá bom? Entendi. E aí, assim, o reitor a gente faz, ele tramita para o gabinete, o reitor assina, sabe? Endereçado já especificamente para aquela escola. Porque no estágio da gente tem a carta de aceite, né, e a apresentação, aí já fica lá a assinatura da Gov, né, a assinatura digital, que aí a gente apresenta. De uma maneira mais fácil, que às vezes realmente acontece da escola não querer aceitar o projeto da gente. Como o ofício já é endereçado. Eu posso fazer a carta. A carta, como é um documento mais simples, eu vou fazer a carta de aceite, então, e vou postar lá com minha assinatura. Mas se você chegar lá e eles pedir um ofício, porque o ofício ele é um documento oficial mesmo de formalização. Quando a Unitim está formalizando uma parceria com aquela outra instituição. Então, assim, eu vou copiar, nada se cria, tudo se copia. Eu vou criar o modelo da carta de aceite de estágio e vou postar lá no Educa, então, tá? Que aí você já vai com esse documento em mão. Chegou lá, a escola pediu um ofício, aí elas aceitamos sim, mas precisamos de um ofício para formalizar. Aí vocês entram em contato comigo que eu corro atrás do ofício, tá bom? Tá bom, obrigada, professora. Não, pessoal, então é isso. Obrigada a todos aí pela presença, né? Qualquer dúvida, surgiu qualquer empecilho, entre em contato comigo, que a gente procura ao máximo resolver tudo em tempo hábil, tá? Para que vocês não percam os prazos da ação de vocês, tá bom? Então, assim, bom sábado, bom fim de semana para todos. Obrigada, bom sábado, professora. Obrigada, professora. Bom sábado. Obrigado.